Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é sabadão, 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 dia de fofoquinha! Hoje é dia 19/8/2023 e nós aqui outra vez. Aô, maravilha! Meus queridos, o negócio é o seguinte, como diria um amigo meu, o seguinte é goma de linguiça, mano. Brincadeiras à parte, o Brasil anda pegando fogo, mas não é só Brasil. Ontem eu fiz uma live. Digamos que para excitar os crocodilos, no vídeo extra de ontem, eu fiz um vídeo para excitar os crocodilos. Quem sabe para ver os dentinhos deles querendo morder, morder, morder. Parece que alguns caiu na onda. Teve alguns que andaram festejando coisas que não deveria, outros quietinhos, simplesmente sumindo e saindo porque não aguenta. Meus queridos, parece que o exercício da academia mental, da academia da consciência, não está sendo fácil para muitas pessoas. Muitas pessoas têm amor platônico por personagens, sejam eles políticos e humanos. E a gente só fica acompanhando, porque a política virou crença, virou algo espiritual, por incrível que pareça. Pois é, só que de uma forma muito humanizada, criando-se bezerros de ouro. Pois é. Existe algumas injustiças? Existe. Existe algumas justiças? Existe. Mas isso compete a cada um fazer as suas devidas análises. Pois é. Pois é, pois é, pois é. Diria meu amigo que tinha um fusquinha e falava: vou lá pegar meu pois é. Pois é. Pois é. Meus queridos, a coisa é a seguinte. Vamos bater um papo com vocês. Já que é um resumo de fofoquinha, nós já vamos entrar nisso daí. Eu vou contar para vocês o que andou aparecendo e eu vou bloqueando, né? Eu vou pegando, vou bloqueando de pouquinho em pouquinho. É o seguinte, eu venho ensinando para todo mundo que nós não devemos nem seguir de um lado nem do outro, certo? E as pessoas, normalmente, elas precisam de referência. Então, tipo assim, professor, mas se eu não sigo a esquerda, eu tenho que seguir a direita. Se eu não sigo a direita, eu tenho que seguir a esquerda. Não, você tem que seguir você tem que seguir o racional. Você tem que desprender das características de um lado e do outro. Você tem que ver o cenário global, você tem que ver toda a forma de trabalho do planeta, e aí sim você ir moldando e guiando para um lado e para o outro. Ok? Muito bem. Dito isso, o planeta vai caminhando, vai andando para cá, vai andando para lá. Vocês acham que eu estou feliz com o governo do jeito que está? Eu não. Mas ao mesmo tempo, eu estou. Mas como assim, professor? Você está feliz e não está feliz? Ou está feliz ou não está feliz. Esse é o problema do ser humano. Ele não consegue entender que pode ter um meio caminho, um meio termo. Ou é feliz ou é infeliz. Não, o dicionário te fala isso. Porque o dicionário fala antônimo, mas não tem mais nada fora disso. Não tem mediano, não tem aproximado, só tem similar. O similar à felicidade, o similar à infelicidade. Mas ele não consegue classificar fora da dualidade. Então todo ensinamento ortográfico, cultural do ser humano é só dois caminhos. E não é dois. É um monte. Um monte. Religião não é só duas. Tem um monte. Ah, não, a nossa religião é evangélica. Não. Cada denominação pode ser enquadrada como uma religião diferente. Porque tem religião evangélica que é do sétimo dia. Ela é totalmente diferente. Você tem uma outra religião que é adventista, totalmente diferente. Você tem uma outra religião que é assembleiana, que é totalmente diferente, mas todos são evangélicos. Interessante, não? Todos são
da linha evangélica, que é do evangelismo, da palavra de Jesus, que não está se fazendo. Então, o evangélico, ele se tem o nome de evangélico por evangelizar. Evangeliza o quê? A Bíblia. Evangeliza o quê? Jesus, o Novo Testamento. Porque se evangelizasse o Antigo Testamento, ia ser islâmico. Porque o Islã muçulmano usa o Antigo Testamento. A história até lá. Os judeus usam até lá. Apesar que eles usam também o Corão, né? Que veio do profeta, do grande profeta. Só que os personagens que você vê na história, eles estudam, tem ali. Então o que acontece? As pessoas têm que entender que não é porque Deus deixou vir um X ou um Y que esse é o santo ou não. Não, não é assim que funciona. Tudo no planeta gera e causa e efeito, causas e efeitos, causas e efeitos. Não tem santos. Não tem. Então, nada é 100% bom e nada é 100% ruim. Tudo é como tem que estar. Como deve ser. Como tem que estar. E aí a gente tem que analisar por que está assim, entender o complexo, o contexto planetário, porque as pessoas só olham Brasil, 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 como se o Brasil fosse o coração do mundo. Esquece isso. Deus construiu o planeta. Essa é a mesma síndrome de Israel. Porque aqui é a Terra Santa. Não, a Terra Santa é o planeta Terra. Mas Deus escolheu esse ponto da Terra para que aconteça coisas específicas. Mas o planeta inteirinho é de Deus e não só um pedacinho do planeta. Aquele pedacinho do planeta é um lugar específico de Deus. Diria que um jardinzinho. Mas a casa de Deus é o planeta inteiro. Ok? Não podemos transformar um pequeno jardim mais do que a própria casa de Deus. Isso tem que ficar muito claro para as pessoas. E nesses exercícios que a gente vai fazendo, a gente vai descobrindo coisas absurdas, coisas loucas, coisas sobrenaturais, se assim pode se dizer. Sigamos, caminhamos e vamos vendo as cenas do próximo capítulo. Pois bem, meus queridos, de fofoquinha minha das coisas, semana que vem, então, no próximo sabadão, eu vou gravar na sexta, deixar programado para sair para vocês no sábado, não vou poder estar junto no chat, escrevendo para vocês, falando com vocês. Por se Deus abençoar, dia 25 eu saio de madrugada daqui, vou dormindo no ônibus até chegar em Curitiba. Chego em Curitiba dia 26. Não sei quais são os passeios, eu só sei que toma café da manhã muito cedo na rodovia. Aí chega lá, vamos fazer as coisas que tem que fazer, passear, almoçar. Depois que tiver tudo pronto, esse negócio de passeio, almoço, aí a gente vai com o ônibus pro hotel, faz o check-in. Aí depois a gente sai de novo para fazer algumas visitas, alguns passeios. E depois a gente volta de novo, dorme depois e acorda cedíssimo para tomar café, para pegar o tal do trenzinho lá que desce para Morrete lá, sei lá da onde lá, e desce lá, fica até mais ou menos o meio-dia lá, não sei, até 1 hora, eu não sei até que hora você vai ficar, porque eu ainda não tenho descrição. E depois o ônibus pega a gente, e vamos embora. Pois é. A nossa mala vai ficar coisa de pouquíssimas horas dentro do hotel. O resto vai ficar tudo dentro do busão. Meu Deus do céu, estamos lascados. E assim a gente vai. Quem for lá de Curitiba, estiver por lá, eu que não consigo saber a programação, mas eu acredito que à noite vai estar livre, porque eles não vão fazer visitas em lugares turísticos à noite. Acredito. E como a gente também tem que dormir cedo, porque eu vou ter que acordar às 5 horas da manhã, para dar tempo de eu tomar banho, para 6 horas fazer check-out,
tomar café da manhã para 7 horas já pegar o ônibus e sair para pegar o trenzinho às 8, porque é assim que vai ter que ser. Pelo menos é o que está marcado. Então eu vou ter que dormir bem cedo, né? Vai ter, moça, vai dar o quê? 9 horas, 10 horas no máximo, eu já tenho que estar roncando lá, porque senão não dá tempo de acordar. Eu costumo comer muito cedo, então nossa, janta aqui em casa, pra vocês terem ideia de janta, já que é fofoquinha, sabe que horas que eu costumo jantar? Ó, almoçar, eu costumo almoçar 11h30. Claro que com os outros eu sou obrigado a pegar o horário deles. Janta, aqui em casa eu costumo jantar 5h30 da tarde, 6 horas, 5h30, 6 horas. E quando eu faço atendimento espiritual presencial, eu não janto, eu vou de jejum. Sempre fui de jejum, sempre. Para a espiritualidade eu sempre vou de jejum, não consigo comer. Aí eu trabalho, volto em casa, você fala assim, você tá com fome? Jamais. Nossa, dá para ficar 20 dias sem comer se eu fico trabalhando. É uma coisa impressionante, como que alimenta a célula o trabalho espiritual. É algo sobrenatural, não dá fome, mas de nada. Mas você fala assim, você não tem fome nem de comer uma bolachinha? Mas nem bolachinha, nada. Sede às vezes dá, mas fome? Mas, rapaz, mas nada. Pois é. E aí, é o seguinte, também eu vou perguntar para um colega que já está indo já algumas semanas seguidas, esse já tem uma certa responsabilidade, por estar indo bem seguidamente, eu já vou perguntar para ele se ele quer me ajudar. Ele não tem mediunidade, mas eu acredito que ele possa me ajudar bastante lá nos atendimentos. Eu vou fazer a pergunta. Ele não veio falar para mim se ele queria que eu ajudasse, mas eu vou perguntar. Para ver se já ajuda, se as pessoas já conseguem dar aquelas destroncadas, se já consegue dar aquelas arrumadas nas pessoas, né? Ele é alto, então facilita até de alongar todo o povo lá, porque isso aí também já vai me ajudar a economizar bastante tempo. Depois eu só vou dar uma olhadinha em um ou outro até ele aprender, então fazendo devagarinho, em uns 3 meses ele fica, certeza que ele fica craque. Vai ficar uma benção. E aos pouquinhos vai daqui, vai de lá, um pouquinho daqui, de lá, daqui, de lá, daqui, de lá, e a coisa vai engrenando e vai acontecendo. E vamos ver nas cenas do próximo capítulo. Rezemos, meus queridos. A coisa está andando, as coisas estão fluindo, e as coisas estão acontecendo. E vamos ver as cenas do próximo capítulo. Vamos começar para as fofocas de fato? Para as partes políticas, as coisas? Vamos lá. Professor, a economia está horrorosa? Vejam bem, vocês têm que prestar atenção no seguinte. Tem coisas que eu não fico falando claramente para vocês, mas eu vejo a crise chegando. Por isso que me dá revolta as demoras das coisas. Então, caso Petrobras, por exemplo, subida de preço. Eles pegaram e subiram um monte de preço de uma vez só. Tudo bem, não tem problema. Mas tem problema. Não tem problema porque fez, pelo menos fez. Mas tem problema porque deveria ter feito devagarinho. Por que, professor, devagarinho? Porque presta atenção, olha só, Infomone, só para vocês entenderem. Commodity. O petróleo sobe 1% com sinais de baixa. Isso foi ontem, tá? Jornal de sexta-feira. 1% com sinais de baixa produção dos Estados Unidos. Mas registra primeira perda semanal, ou seja, na semana ele caiu o preço. Em 8 semanas. 8 semanas nós estamos falando de 2 meses. Então tenta imaginar eu olhando o meu gráfico falando assim. Nós estamos no final de agosto. Então, em julho, depois vem agosto. Em julho eu vejo o petróleo fazendo assim, sobe. Segunda semana de julho, sobe. Terceira semana de julho, sobe. Quarta semana de julho, sobe. Eu falando, mas a Petrobras não vai reajustar? Ela tem que fazer de pouquinho em pouquinho, porque senão como é que faz? Que responsabilidade? Aí a gente começa a bater em cima do presidente da Petrobras. Não, mas ele está segurando o preço do petróleo. Por quê? Para não subir a inflação e o Campos Neto poder abaixar os juros, porque eles fizeram propaganda para os juros. Isso é o errado. Esse é o grande problema da coisa. É manipular, ficar pegando as coisas e ficar fazendo manobra política. E sair da lógica
de cálculo. Então, se ele tivesse aumentado no final de julho um pouquinho, em vez de subir 40 centavos, tivesse subido 20 centavos, beleza, subiu um pouquinho, não subiu um monte de porcentagem, subiu um pouquinho. Chega em agosto, mais uma semana de subida, outra semana de subida, outra semana de subida, aí sobe. O cara tem que subir o equivalente a 2 meses. Aí, nesse mês, era para subir mais 20 centavinhos só. Esse é o meu problema, minha revolta. Usar as coisas públicas para ficar manipulando as coisas, a realidade. 8 semanas do petróleo, da commodity subindo, subindo, subindo. Só que aí o que aconteceu? Subiu o petróleo e também subiu o dólar. Aí explodiu tudo, entrou em desespero. Agora tem que subir de um jeito ou de outro. E tiveram que fazer a subida do petróleo sem ser programado, mas por urgência. Tudo por urgência, gente, não presta. Não funciona, não dá certo. Não dá certo. E aí a gente vem, ó, malha o governo atual. Porque tá errado isso. Ok? Entenderam? Tá mais claro para vocês entenderem? Muito bem. Mas a subida tinha que acontecer. Então, tipo assim, ele fez certo, mas de forma errada. Ele devia ter feito certo devagarinho, para ser homeopático, para não vir um pancadão de uma vez. Ou faltar combustível no mercado. Então ele estrangulou um monte de distribuidora, ele estrangulou um monte de importadora, e aí agora eles vão comprar diesel da Rússia. Mas quem que vai comprar o diesel da Rússia? A Petrobras? E os outros distribuidores que era para comprar direto? Não vão conseguir? Estão entendendo qual que é o problema? Aonde que está a chave mestre do problema? Vamos lá. Infomoney. O Brasil estava querendo fazer a mesma coisa aqui. Graças a Deus não fez. O governo de lá da esquerda, com as manobras que nunca deu certo, querendo segurar a inflação, segurando o preço de combustível. Não dá certo. Isso aqui é repetição de Dilma. Você acha que vai funcionar? Nunca. O Lula estava querendo fazer igual a Dilma. Segurar o preço do petróleo para... Filho. Doido. Segurou 2 meses. Não conseguiu. Teve que soltar o preço do combustível. A Argentina vai congelar, saiu na Infomoney, tá? A Argentina vai congelar o preço do petróleo em 56 dólares o barril para conter a inflação. Gente, presta atenção. O país não tem dinheiro, para pagar as contas deles. O barril do petróleo está 87 dólares. 87 dólares. Eles estão vendendo a 56 dólares o barril. Eles não produzem barril. Eles não têm Petrobras lá. Eles têm que comprar. Então, tipo assim, eles estão pegando todo o imposto do povo, todo o dinheiro do povo, em vez de pegar e investir na saúde, investir nas pessoas, não. Eles estão pegando todo o dinheiro do povo e dando para o combustível, para baixar a inflação. Moço, mas se a inflação já lascou, solta o preço do combustível até regular o mercado, regular sozinho. Regulou sozinho, o problema é dele. Solta o câmbio e deixa o mercado regular sozinho. Regulou sozinho, solta e espera 6 meses de altíssima turbulência até o próprio economia se autorregular, porque a economia tem uma coisa incrível. Ela se autorregula de forma automática. É muito melhor e muito mais fácil o empresário calcular as subidas e descidas do preços via economia do que o do governo chega e fala assim: ah, eu tô com dor de barriga hoje, vou subir o preço, do nada, dá sopetão. É muito, mas muito pior o governo pegar e falar: sobe agora, abaixa agora. E numa dessa é que aquele cara, o Milei, vai entrar. E você acha que o Milei vai fazer coisinha bonitinha? Não, ele vai pegar e falar assim: o petróleo vai lá para cima. E que vai explodir a inflação. Que se lasque. Liberdade, solta, não tem que ficar segurando, pôr no preço. Preço das coisas sobe, deixa, põe o que quiser. O empresário cobra o que quiser, faz o que quiser. Mas gera um monte de inflação, gera. Você já viu a moeda de Israel como é que era? Tinha uma inflação monstro lá atrás. Deixa tudo livre, Agora é uma das melhores economias do planeta.
No começo você paga um preço, mas depois melhora. Só que o populismo não aceita explodir tudo para depois reconstruir algo novo. Não. Ele quer pegar aquela coisa ruim e transformar em coisa boa. Você pega e fala assim: olha, mas essas fezes do cachorrinho, ela é abençoada, ela é linda. Olha que fezes linda. Não, rapaz, você pintava fezes de ouro e achar que só porque você pintou de ouro que ela agora tá valendo um monte? Não dá. Você tá entendendo? Esse negócio de adorar, porque adorar vem de dorar, né? Isso aí que não pode acontecer, que é uma das características da esquerda. Muito bem. Vamos lá. Infomoney. China. Sinais de estresse financeiro fazem investidores temer momento Lehman na segunda maior economia global. Os temores que somam a preocupações dos investidores sobre a economia chinesa e seu mercado imobiliário. Então, o que está acontecendo? O que seriam esses momentos Lehman? Seriam os momentos do pico, que já atingiu o que dava para atingir. E aí, agora? Para onde que vai? E o que faz? E o que vira? Tá todo mundo em expectativa, porque todo mundo está vendo o reset só agora. Só que a gente está cantando o reset faz tempo. A gente avisou e alertou sobre o reset já faz meses. Fui até no canal do amigo do Flávio Vale e fiz inclusive uma live. Foi sobre isso. Porque não tem mais. Tá lá, eles só estão empurrando com a barriga até ver para onde vai. Até vi um cobrador falar assim: ó, vim penhorar, você levar seu carro embora, sua casa, tô levando até tua alma embora. Porque o anticristo vai querer fazer isso, né? Levar tua alma junto. E aí? E aí, moço? E aí? Vamos lá, dando sequência aí nas coisas. Infomoney. Cúpula dos BRICS na África do Sul tenta retomar força geopolítica do grupo. Proposta de expandir número de países deve ser tratada, mas há dúvidas sobre alguns anúncios forma na reunião de Johannesburg. Já tem 31, se eu não me engano que eu li, eu não cheguei a ler essa matéria, mas se eu não me engano, não sei se aqui está escrito, mas eu vi escrito que tinha 31 interessados em entrar para os BRICS. 31 países interessados em entrar para os BRICS. Posso falar uma coisa para você? Mesmo sendo país pobre, mesmo sendo país quebrado, mesmo sendo país tudo estrupiado, deixa entrar. Deixa entrar. Já monta uma cúpula bancária. E desse BRIC, já cria uma moeda única para negociação desses 31 países ser nessa moeda. Para fazer a conversão nessa moeda, que seria uma mesclagem de metais, de alguma coisa assim do gênero. Para que tivesse uma solidez, para não ficar dependente. O país cresceu, então subiu a moeda. Caiu a moeda. Não, para ser uma moeda meio que comum. E aos poucos, permitir com que as contas dos bancos possam ser conta BRIC. Só não sei o nome que vai ser, né? Porque se muda o nome, só não pode ser aqueles nomes cheios de sigla desse tamanho, né? Goldmond? World Gold. Nossa Senhora. Ouro Mundial. Uau! Governo Mundial. Não. Ai, meu Deus do céu. Capaz do povo criar muita teoria da conspiração em cima disso. Claro que as teorias das conspirações acabam acontecendo. Mas não podemos levar na loucura, porque o pessoal transforma formiga em elefante. Isso é uma coisa que a Dilma, se a Dilma colocar os 31 países junto aí, ela tem mérito, viu? E ela tá de parabéns. Parabéns por quê, professor? Esses caras vão dominar o mundo, é o comunismo espalhando pelo mundo. Não interessa, filho. Você tem que entender o seguinte, nós estamos na etapa onde Deus está mandando a gente unir o planeta. Se a direita não une o planeta, se a direita fala assim, eu sou Estados Unidos, o meu é dólar. Você é a Europa, você usa o euro. Você é o Brasil, você usa o real. Ninguém usa a moeda de ninguém, porque a minha é soberana. Deus não quer isso. Deus quer que faça tudo, a ordem mundial. Só um segundinho. Aí voltando aqui. Eu que estava tendo um barulhinho.
E aí, o que que acontece? Dentro disso, a gente vai pegando as situações e a gente vai vendo que a direita não está fazendo o que precisa ser feito para acontecer o apocalipse. Então quem que está fazendo o papel que tem que fazer? Está sendo a esquerda, porque é o único que está juntando os países. Ah, mas eles são ruins, eu sou bom. Ué, Deus não está falando se é para juntar ruim ou bom. Deus está falando que é para juntar todos, os bons e os ruins. Nós temos que voltar antes de Babel. Nós temos que juntar. Chegou em Babel e espalhou todo mundo. Agora nós estamos no processo inverso. Para voltar a tempo de Babel, para poder fazer outro passo. Só que, olha como é que é tudo muito perfeito. A união da esquerda, a união desse lado esquerdo, eles são contra quem? Contra Israel. E um dos acontecimentos apocalípticos se chama Armagedon. E para ter isso contra, o Israel tem que estar fora desse outro lado que vai crescer muito. Porque fala na Bíblia que é ele sozinho com os Estados Unidos. Ele com a águia. Mas na verdade é ele sozinho. E aí? Esse ele sozinho e as coisas, para onde vai, o que vai, o que não vai? Olha a situação. E quem que está fazendo o papel? Ou seja, quando a gente começa a olhar tudo que Deus escreveu, tudo que está acontecendo, está perfeito. As pessoas é que não admitem o que Deus escreveu. As pessoas falam que acreditam em Deus, aceitam as coisas de Deus, mas quando acontecem as coisas que Deus escreveu que vai acontecer, as pessoas que dizem que acreditam em Deus, você se mostra que não acredita. Porque se você acreditasse, você jamais ia ficar revoltado e bravo com a situação. Você ia entender o que está acontecendo com o planeta. Ia falar assim, cara, que legal. Está acontecendo o que Deus falou. E sabe o que vai acontecer? Se está acontecendo tudo que Deus falou, vai vir Jesus também. Só que antes de vir Jesus, tem que vir um anticristo e arrebentar todo mundo, caçar todo mundo, correr atrás das religiões e tudo mais. E eu sabendo disso daí, eu estou tentando tirar as pessoas do amor aos políticos, do amor à nova religião, que é a religião política. Só que as pessoas não entendem, só que as pessoas não veem, só que as pessoas não percebem. Então, professor, o Brasil tá ruim ou tá bom? O Brasil tá ótimo, frente ao planeta. Se você olha o planeta, o Brasil está maravilhoso. Se você olha só o Brasil, tá uma desgraceira. Para mim, tá pior do que a Dilma, da época para mim. Para alguns não, mas para mim, está pior do que o governo da Dilma. O governo da Dilma estava horroroso, mas esse rapaz tá ruim. Ruim pra dedéu. Só que ele tá um governo diferente. Ele tá aquele governo que faz assim. Sabe que carro engasopado quando põe combustível adulterado? Que ele faz. Ele vai pra frente e volta. Ele vai e para, vai e para, vai e para, vai e para, vai e para. Ele fica dando soquinho, vai ficar dando. Fica engasgando. Ele não tá aquela coisa fluindo. Ele vai e para, vai e para, vai e para. Vai. Isso é ruim. Se você não tem um certo controle, você entra no desespero. Pra vocês verem que o Brasil não tá ruim, olha só. Então vamos ver o cenário internacional para ver o Brasil. Infomoney. Mercado em busca de compradores. Abre aspas. Esta é a hora de entrar no Brasil, fecha aspas. Por que JP Morgan segue otimista com a bolsa, apesar do agosto sombrio, que foi as quedas seguidas que bateu recorde de queda? Bateu recorde de queda, mas mesmo assim a bolsa não caiu para 110. A bolsa ficou em 115, 116. Então foi uma queda simbólica e não numérica de fato. Só que mesmo sendo queda simbólica, dói, moço. Para quem tá na bolsa lá, trabalha de bolsa, vive de bolsa, de comissão, rapaz, pensa, é mais um mês sem salário, sem receber um centavo. E vou me lascar mais um mês, se lascar, moço. Olha, se eu não tivesse pago já todo mês pra coisinha pra fazer esse passeio de lá pra Curitiba,
Mas eu não ia nunca em sã consciência. Porque não ia. Rapaz, eu não, olha, vou falar pra você: o dinheiro para fazer as compras de casa vai estar contado. A coisa tá feia, moço. É. E aí eu fico imaginando: já pensou se eu tivesse um centro onde eu tivesse que pagar aluguel, conta de água, conta de luz? Moço, eu já tinha fechado. Eu me conheço. Eu não fico assim, vou fazer dívida porque é para Deus, é trabalho para Deus. Aqui, ó, eu não faço isso. É matéria espiritual. Matéria é matéria. Eu tenho que viver a matéria. Então, eu estou na matéria, eu vou viver na matéria. Tem que trabalhar. Criei uma despesa extra. É espiritual? O espiritual não está se virando? O espiritual não está dando o que comer? O espiritual não está fazendo se autossustentar? Ótimo, fecha as portas e tchau. Não, mas e os trabalhos espirituais? Eu quero que se lasque. O trabalho não é espiritual? Então o espiritual que se vire para cair uma nada do céu. O problema é deles. Coisas espiritual, o espiritual que se vira. Por isso que eu sempre separo todas as coisas. Aí os seres humanos fazem o quê? Ai, não, eu tenho que me sacrificar porque para Deus. Deus vai olhar o meu sacrifício e vai falar: ai, que filho lindo, ele se sacrificou pelo espiritual. Ai, moço, você tá achando que é assim? Você vai comprar Deus? Moço, deixa muito às claras. Eu trabalho para Deus de forma voluntária. Agora, além de trabalhar voluntário, Deus ainda quer arrancar minhas tripas? Você vai te catar, rapaz. Cada um no seu quadrado. Se o espiritual não tem capacidade e competência de fazer autossustentação, de tocar o coração das pessoas para ajudar, problema é do espiritual, não é meu. Não é o caso. Porque graças a Deus consegui cedido o lugar. Não sei até quando, mas está cedido. Até quando ele pegar e falar assim: Ricardo, eu vou ter que me mudar daqui. Apareceu uma outra oportunidade, a empresa está muito grande, só estou mexendo com digital, não vou precisar mais de uma estrutura tão grande, vou fechar. Não sei. Tudo pode acontecer na cabeça da pessoa. Não sei. E aí? Espero que não. Mas pode. Não é meu. Entendeu? Mas vamos lá. Então, JP Morgan falou que pode entrar no Brasil. Claro, cara, tá bom, não tá ruim. As empresas do Brasil são ótimas, têm muita propensão. Minério, numa crise mundial, o minério vai ser o que há. Tanto é que o minério subiu um monte essa semana e as ações da Vale não subiu. Eu falei: olha, vai subir a da Vale e dos outros pode cair. Foi o contrário, a da Vale caiu, os outros subiu. É as anomalias que não tem explicação, mas aconteceu. Então as coisas aqui no Brasil, elas estão horrorosas, mas ao mesmo tempo elas estão boas. Frente ao planeta, você não pode olhar só o Brasil, você tem que olhar o planeta. Olha só uma outra notícia interessante. Infomoney. Consumo de bens industriais no país cresce 3% no segundo trimestre ante o primeiro trimestre, diz IPEA. Ou seja, consumo de bens industriais. Está mostrando que a indústria está começando a reagir. Isso é ótimo. Ótimo. Porque não é faturamento da indústria, porque faturamento está em cima da inflação. Se subir a inflação 5% e o crescimento da indústria foi 3%, caiu 2%. Porque você tem que ver a inflação. Subiu o consumo, a quantidade. Isso é uma benção. Vamos lá. Folha de São Paulo. Aí tem umas coisas que a gente fala, já é enganação. Reforma tributária reduz pela metade a carga tributária dos mais pobres. E aumenta para 20% das mais ricas. Sabe o que é o mais rico para eles? Quem ganha acima de 2 salários mínimos. Desculpa, moço. Mas ganhar 3 mil reais por mês não é rico. Você me desculpa, mas não é. Ganhar 4 mil reais por mês não é mais rico. Desculpa, mas não é. Rico, moço, é quem ganha 50 mil reais por mês. Rico é quem ganha salário de deputado. Rico não é quem trabalha. Então, quando eles falam uma coisa dessa, tá falando que vai matar a classe média mais ainda.
Ou seja, se você ganha 3 mil, você se lascou. Você vai ganhar 2 salários mínimos. Todo mundo nos 2 salários. Esse é o grande problema da coisa. E é isso que eu luto, e é isso que tá errado. Isso daqui não é defender pobre, porque achar que classe média é rica, não é. Achar que defender pobre é colocar todo mundo como pobre, não é. Não é. O que nós temos que fazer é qual que é a média. Sabe, quando você entra no YouTube, lá na Wikipédia, fala assim, pega uma cidade e fala assim, que PIB da cidade, renda per capita, renda per capita. Aí você entra na cidade, você vai lá, renda per capita da cidade X. Você vai lá ver, tá lá, 15 mil. Sabe o que significa? É todo o dinheiro que é produzido na cidade, se você dividir por habitante, dá 15 mil para cada um. Aquilo ali é a média que todo mundo tinha que ganhar. O salário médio do brasileiro tinha que ser em torno de 15, 16 mil reais por mês. Isso é salário médio, isso aí é classe média. Não, professor, isso aí já é rico. Não é, por incrível que pareça, não é. O problema é que 1% do habitante ganha milhões e milhões e milhões. As pessoas pegam e ficam felizes. Olha, o artista X vai dar 18 milhões para os pais. 18 milhões? Como é que a pessoa juntou 18 milhões sendo que tem 20 anos? A mocinha lá tem 20 anos, deu 18 milhões e tem muito mais do que 18 milhões. Aí você pega e fala assim, moço, tem caroço nesse angu, esse negócio tá muito errado, tem coisa errada aí. Tá errado, tem coisa errada. E aí? Pois é. Essas são as loucuras da coisa. Só que é artista, esse pode, acho bonito. A classe média, a classe média aqui, ó, tá. Esse é o problema. Agora vamos pegar do negócio do Bolsonaro lá, que o povo jogou pedra em cima de mim, moço. Por incrível que pareça, sabe o que aconteceu? Apareceu no canal principal? Bloqueei. A pessoa se achando a mais. Chegando e falando assim, já comprei o meu champanhe para ver o Bolsonaro preso. Primeira coisa, você festejar a desgraça de qualquer um, pode ser até de um traficante. Tá errado, querido. Você desejar a desgraça do próximo, tá errado. Você festejar a desgraça do próximo, tá errado. Isso não tem nada de crístico. Isso não tem nada de espiritualidade. Se você festeja a prisão do Lula, você tá com um problema sério mental seu espiritual. Se você festeja a desgraça do Bolsonaro, você está com um sério problema de evolução espiritual. Você tinha que ver como, coitado desse espírito que caiu nas amarras da matéria. Uma pessoa que se diz cristã, ela não pode ter ódio, ela tem que ter amor, compaixão, não perdão. Perdão não é passar a mão na cabeça. As pessoas acham que perdão é passar a mão na cabeça e falar, agora você está limpo, pode continuar. Uma vez errado, tá errado, até ele mesmo corrigiu todos os erros. E pagar todos aqueles, extrusir as coisas e pagar o karma que tem que pagar. Mas o problema é o sentimento. E as desproporções. Presta atenção. Estadão. Caso das joias expõe resiliência do bolsonarismo. Ou seja, identificar o caso das joias e todo mundo ainda pega e fala assim, eu ainda acredito nele. Pode acontecer? Não tem problema. Mesmo porque ele ainda não foi julgado nem condenado. São suspeitas ainda. E aí continua aqui. Então, caso das joias expõe resiliência do bolsonarismo. E ex-presidente mantém eleitor fiel. Por que mantém fiel? Porque nós estamos entre Jesus e Barrabás? Não! Nós estamos entre Judas e Barrabás. Não tem Jesus na parada. As pessoas que estão falando que é Jesus e Barrabás. Não é Jesus e Barrabás. É Judas e Barrabás. Quem que vai?
Aquele que seguiu Jesus por todo o caminho e chegou na última hora, traiu Jesus? Ou Barrabás, que era o cara que aprontou para tudo quanto que é lado? Essa é a situação. E não Jesus e Barrabás. A sociedade está pegando e colocando o ser humano como Jesus. Não é. Bolsonaro não é salvador. Bolsonaro não é o cara. Não é. É um ser humano que veio fazer uma missão e não fez a missão que ele tinha que fazer. Chegou na última hora, pá! Fez o papel de Judas. Por quê? Porque precisa acontecer todas as coisas do Apocalipse. O presidente, o ex-presidente, ele ia permitir ter uma moeda única? Não. Problema. O ex-presidente ia querer fazer uma moeda única com China, com Rússia, com Estados Unidos, com a Europa, com a Argentina? Não. Por quê? Ele só queria os da direita. Mas a esquerda está fazendo só com a esquerda? Mas está fazendo. O problema, moço, é entender o que Deus precisa que aconteça no planeta e fazer. Tudo que for contra Deus vai cair. Fez o movimento, foi contra Deus, Deus pá, tira, porque o momento está muito rápido. Ou faz ou faz. Aquele candidato que está saindo, o tal do Milei, na Argentina, é capaz desse cara entrar, você sabe por quê? Porque ele vai pegar e vai derrubar todas as paredes para reconstruir algo. Se vai dar certo ou não vai dar certo, não interessa. O que precisa é demolir para vir o próximo acontecimento. O caos faz parte do Apocalipse. Mas então, professor, está falando que nós temos que gerar o caos? Não! É o caminho com mais dor ou o caminho com menos dor, mas todo mundo vai entrar na turbulência do Apocalipse. O que eu venho falando é entrar antes ou depois. Todos vão entrar. Eu preferiria entrar depois do Apocalipse. Deixa todo mundo entrar e eu vou ser o último a entrar no Apocalipse. Porque é menos tempo, né, de sofrimento. Agora, nós gostamos do sofrimento, então vamos entrar todo mundo de uma vez, vamos tudo rápido e vamos lascar tudo. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. O que me preocupa é o eleitor fiel. O eleitor que não joga pedra no Bolsonaro, perfeito. O opositor que joga pedra no coiso, leia a Bíblia. Apesar que vocês não gostam de Bíblia, né? Dizem lá que o comunismo vai apagar. Dizem não, é uma realidade. A China é um exemplo disso. É proibido ter Bíblia. Então, não vai ter referência bíblica. Mas, atirei a pedra aquele que não tiver pecado. Então, cuidado por desejar o mal do próximo. Ok? Agora, para ver a situação do jeito que está horrorosa. Pro lado do Bolsonaro, que existe de fato a condição de ser preso. Infomoney. Tebet diz que, abre aspas, cerco se fechou, fecha aspas. A Tebet, que foi candidata à presidência, que agora é ministra do Lula. Contra Bolsonaro. Então Tebet diz que cerco se fechou contra Bolsonaro e defende a apreensão de passaporte do ex-presidente. E na posse do Márcio Pottmann, no comando do IBGE, a ministra faz desabafo e diz que este é o novo Brasil. Presta atenção no que está acontecendo. O Brasil está se polarizando de novo e as pessoas não estão percebendo. Está tendo uma polarização gigantesca de novo. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Agora, posso falar uma coisa para você? Se o ex-presidente fez coisa errada, ele tem que pagar? Sim. Ele tem que arcar as consequências? Sim, porque ele, para mim, não é meu Deus. Pode ser seu, meu não. É ser humano que faz coisas certas e coisas erradas. Agora, não é porque ele fez coisa errada que eu não tenho que ver o outro lá. As outras partes, certo? Porque o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. A proporção tem que ser a mesma. Então eu estou achando certíssimo as investigações do jeito que estão fazendo. Só que a proporção de buscar coisas só nele está totalmente desproporcional em relação às outras partes, ao oposto.
Então eu estou vendo uma grande injustiça, uma grande injustiça de justiça. É muita justiça em cima de um só e nada do outra parte. Agora, toda causa gera efeito. Então é efeito causa-efeito. O presidente da República, quando o cara sai, o candidato, o deputado foi preso, o deputado federal foi preso, que era da direita lá, ele foi preso, eu não vi o presidente falar nada. Depois foi o cara do caminhoneiro que foi preso, eu não vi falar nada. Depois foi os manifestantes da direita que estavam apoiando o Bolsonaro, eu não vi ele falar nada. Depois foi mais não sei quem, mas não sei o que lá, eu não vi ele falar nada nem defender ninguém. Agora, as pessoas estão falando assim, eu vou defender o presidente para quê? Ele não defendeu nem fulano, nem ciclano, nem beltrano, não sei o que, o cara virou as costas para todo mundo. Desculpa. O cara tá me oferecendo coisa, eu vou ficar preso pro resto da vida? Não, eu prefiro ficar preso só 3 anos, porque do resto da vida não dá, tô lascado. Então, vou voltar contra a pessoa e atacar ele. Causa e efeito. Então não achem injusto ou traição todos irem contra ele agora. Porque ele foi contra todos até então. Também está faltando uma questão de justiça. Por isso que eu falo para as pessoas, façam a análise como ela deve ser feita, sem puxar o saco de ninguém. Agora, que tá desproporcional, tá. Porque vou falar um negócio para você, achar que a esquerda é totalmente santa, haja inocência, não? A desproporção está muito grande. Mas a justiça tem que acontecer. Seja de um jeito, seja de outro. Que assim seja. E que seja trazido à luz as verdades. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe. Acho que eu nunca fiz um vídeo tão longo que nem eu fiz de hoje. Que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.